Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Thaís Ribeiro e eu estou muito feliz de poder compartilhar esse vídeo com você hoje. Nós iremos fazer aqui uma grande menção à Reforma Protestante. Nós convidamos pessoas especiais que irão compartilhar aquilo que eles carregam de conhecimento e de fé para edificar a sua vida. Sejam muito bem-vindos ao vídeo A História da Igreja Primitiva até a Reforma Protestante. Reformada sempre reformando, a luta dos precursores, o anseio dos pregadores, o zelo que os doutores trouxeram. Todos os relatos, todos os escritos contidos na Bíblia foram escritos dentro de um panorama, de um contexto histórico e cultural. E nesse momento nós estaremos embarcando, né, um pouco a respeito da igreja primitiva, o que aconteceu, como houve uma preparação para a chegada do Messias, e é isso que nós falaremos nesse período. A Bíblia vai relatar que João Batista foi o homem que preparou o caminho do Messias, mas na história também existiram alguns acontecimentos políticos, sociais, históricos que também apontaram para a vida do Messias, ou seja, também colaboraram com essa preparação do caminho. Por volta do século IV, né, meados dos anos 300, surgiu Alexandre o Grande. E qual era a diferença de Alexandre o Grande? Normalmente, quando você se vencia uma guerra, você queria aniquilar o outro povo, né? Ou de alguma forma levar o povo em cativo. Mas Alexandre o Grande, ele tinha uma filosofia diferente. Ele extraía aquilo de bom que tinha no povo e implementava juntamente com a sua cultura. Então, o que foi importante no helenismo? É que o helenismo ele trouxe parte da filosofia grega, ele trouxe a língua. Então, como se a gente tivesse um exemplo hoje do inglês, né? Eu acho que é um ótimo exemplo. Então, a língua grega naquele tempo, ela se tornou a língua mais falada por todo mundo. Isso facilitava na forma de comunicação, na forma de propagação, que futuramente o Evangelho acabou usufruindo de tudo isso. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita, né, primeiramente no hebraico, e a primeira tradução da Bíblia foi para o grego. Então, para vocês conseguirem perceber a importância que tinha a língua grega naqueles dias. Então, a primeira tradução da Bíblia foi justamente para o grego, para que aquela massa, né, os cristãos do primeiro século pudessem contemplar e serem ministrados através da palavra do Senhor. Um outro ponto muito importante, que é a cultura romana, né? E alguns vão chamar que é o Pax Romano. Vai trazer a questão da infraestrutura, a questão da inteligência, das vias públicas, da segurança. Os primeiros cristãos também teriam a possibilidade de ir até outras cidades também para propagar, difundir e fazer com que a mensagem do Evangelho pudesse chegar em todos os locais. O fragmento do judaísmo também colaborou para isso. Porque chegou um ponto que os judeus do primeiro século, eles tinham uma dificuldade de saber, será que nós devemos nos adaptar a essa cultura? Será que isso é certo? Será que isso vai agradar ao nosso Deus? Será que isso faz parte dos mandamentos da Torá? E já existiu alguns outros judeus que já se adaptaram, isso é o melhor. O judaísmo ele começou a se dividir, ele começou a ser fracionado. E isso também colaborou para a vinda do Messias, para a chegada do cristianismo, porque a religião mais forte, a religião que tinha maior corpo nesse período, ela estava sendo dividida. Criou-se algumas divisões no judaísmo a respeito de crenças, de convicções, e esse enfraquecimento do judaísmo colaborou muito para a vinda do Messias. Dito tudo isto, nós chegamos a um período ao qual os teólogos, historiadores vão falar que se chama plenitude dos tempos. Tudo está colaborando, apontando para a chegada do Messias. O texto de Gálatas 4, no versículo 4, traz uma verdade muito importante para o nosso estudo. Mas quando chegou o tempo certo de Deus, enviou o seu filho, nascido de mulher e sob a lei. Existiu um tempo certo preparado por Deus. Deus nunca perdeu o controle da história. Então, durante toda a história, existiu algumas situações, alguns apontamentos que direcionavam para a vinda do Messias. E é interessante que, após a ascensão de Jesus, né, após Jesus ter subido aos céus,
para sentar à destra de Deus. Será que os discípulos conseguiriam levar a mensagem, falar a respeito das boas novas que aprenderam com o próprio Mestre? Certamente eles enfrentariam algumas dificuldades sem ter o seu professor, sem ter o seu rabi ali por perto. Então, se a gente pudesse trazer um marco, se a gente pudesse trazer um início para a igreja primitiva, né, nós apontaríamos para Atos 2. Atos 2 foi um grande marco do derramamento do poder, derramamento do Espírito Santo sobre aqueles discípulos. É nesse cenário, nesse contexto que a igreja primitiva ela começou a ser fundamentada, ela começou a ser construída. No ano 54, né, surgiu o Império de Nero, e é bem provável que você já tenha escutado falar a respeito desse homem. O interessante é que no início do seu mandato algumas pessoas até o simpatizavam, né? Achavam que ele tinha boas ideias, que ele poderia fazer um bom reinado, um bom império, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, o nível de reprovação de Nero cresceu muito. O que marcou muito isso foi que no ano de 64 houve um incêndio em Roma. E Nero ele tinha algumas complicações psicológicas, algumas pessoas associavam ele a um maluco, a um louco. E quando houve esse incêndio, a primeira coisa que começaram a propagar as mensagens era que o próprio Nero havia colocado fogo em Roma. E Nero, né, por sua vez, precisava de alguma forma tirar o foco, precisava de alguma forma colocar a culpa, né, gerar um culpado para que o reinado dele não fosse paralisado ali. Ele até mesmo tinha algumas ideias de revitalizar, de criar, né, uma Roma mais estruturada, mas com esse incêndio, né, o foco, os holofotes estavam em cima dele, que ele mesmo havia colocado fogo em Roma. Só que existe uma coisa curiosa, né, que aconteceu nesse tempo, é que no período, né, que Roma foi queimada, que foi ateado fogo, existiu a pequena vila, aonde os cristãos ficavam, onde os cristãos moravam, que não havia pegado fogo. Então surgiu uma ótima ideia, né, para o contexto dele, que eu preciso botar a culpa em alguém e a culpa será nos cristãos. Se toda a cidade está pegando fogo e existe apenas um pequeno vilarejo ao qual esse fogo não pegou, então certamente foram eles que atearam fogo na cidade. Então esse período é um período muito difícil para a igreja, porque de fato os cristãos eram perseguidos, eles eram colocados como iluminares no jardim do imperador, eles eram levados para os coliseus para serem devorados pelas feras. Então a igreja primitiva ela passou por um momento muito caótico e muito difícil, porque simplesmente o fato de revelar a sua fé já lhe custaria a sua vida. Mas diante de toda essa perseguição ao qual os cristãos vinham sofrendo, é interessante nós pensarmos da seguinte forma: mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de todo esse cenário, o Senhor continua soberano por toda a história. E isso também colaborou para que o evangelho pudesse ser propagado. Porque quando começou a perseguição, quando os cristãos começaram a ser perseguidos, houve uma grande evasão. Então os cristãos também começaram a se dividir, ou melhor, eles começaram a ir para outras cidades, fugindo da perseguição, e isso também ajudou e proporcionou que o evangelho fosse propagado em outras cidades. Então, mesmo diante do cenário caótico, o Senhor continua com o controle de todas as situações e de todas as coisas. E continua também sendo o Deus de toda a história. A igreja do segundo século, ela começou de uma forma com uma falsa paz, né? Surgiu o Império de Trajano. E Trajano ele veio com uma política um pouco diferente de Nero. Ele não queria mais perseguir os cristãos, ele não queria mais gastar os seus recursos, ele não queria mais colocar poder para que os cristãos sejam perseguidos e mortos e tudo mais. A menos que os cristãos se recusassem a adorar, a prestar devoção ao culto a Trajano. Como o costume de todo o império, né, todas as pessoas que faziam parte daquela província, elas necessitavam de prestar cultos ao imperador. Então, uma vez que
um cristão se recusasse a prestar culto a Trajano, certamente ele sofreria algum tipo de perseguição. Em alguns casos, né, a história vai relatar que eles eram colocados em um julgamento para que tivesse a opção de uma confissão pública. Então, eles colocados no julgamento, eles tinham a oportunidade, semelhante a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles também tinham uma oportunidade parecida a essa, de naquele momento negar ou naquele momento cultuar, né, ao imperador. E se isso fosse feito, eles eram liberados de forma imediata. Mas caso isso não acontecesse, eles na maioria das vezes sofriam certas disciplinas e até mesmo a morte em martírio, como os apóstolos sofreram. Existiram grandes homens e mulheres de Deus nesse período, né? Inácio de Antioquia também foi martirizado. Nós vamos ver Policarpo, entre alguns outros nomes que nesse período da história foram martirizados. A perseguição continuava sobre os cristãos porque eles não sabiam que quando matarem os cristãos eles virariam semente. Então, se nós conseguirmos olhar o evangelho com essa ótica, nós teremos até medo, né? Porque somos seres humanos, mas nós não abriremos mão de falar a verdade, de pregar o evangelho, porque nós sabemos que o evangelho é poder de Deus para a salvação desse mundo. A igreja do segundo século sofreu muitos desafios nesse período. Dentre eles, heresias que surgiram dentro da igreja, pessoas que caluniavam os cristãos. E agora, como manter viva a chama da fé, como manter vivos os princípios deixados pelo nosso Messias e todos os ensinamentos deixados pelos nossos apóstolos? No século II, a dinâmica da perseguição mudou ligeiramente. Que antes era uma perseguição física, com martírios escandalosos, acabou se tornando o que eu chamaria de uma perseguição intelectual. Ser cristão continuava sendo uma atitude ilegal, mas agora, para você ser de fato martirizado, ser levado aos coliseus, aos julgamentos, você precisava ser denunciado. Então isso deu uma certa calma para a igreja. A nova fé já era conhecida por todos, estava se espalhando cada vez mais pelo Império Romano, os missionários estavam indo, estavam mostrando, as pessoas, já não era mais uma coisa desconhecida. Grande parte da população já sabia do cristianismo, já sabia o que estava acontecendo, e aí as pessoas começaram a tecer as suas opiniões. O cristianismo logo começou a ser atacado por todos os lados, tanto de fora como de dentro da própria igreja. Havia uma festa antes da ceia do Senhor, que se chamava Festa Ágape, Festa do Amor, né? E aí, o que os pagãos pensavam? Os cristãos fazem uma festa lá que só pode os batizados, só pode os iniciados na fé deles. E aí, essa festa é fechada, Festa do Amor, eles se chamam de irmãos. Cada boato foi aumentando a má fama dos cristãos. Por exemplo, também, a questão da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Como os cristãos descreviam isso? É você comer a carne de Cristo. E aí, o que os pagãos pensavam? O quê? Esses caras são canibais. Mas, além disso, haviam outros problemas também. Nós temos também os questionamentos da elite intelectual. Estoicismo, epicurismo, todo esse povo aí, elite intelectual grega, o pessoal culto, né, o pessoal das academias, das grandes universidades lá, começavam a enxergar os cristãos como pessoas de intelecto inferior, sabe? Ainda mais porque a maior parte não era das altas classes da sociedade, era um pessoal comum, né? Eram ferreiros, eram costureiras. E outra coisa também, que também foi um grande desafio para os irmãos que viveram no segundo século, foi o surgimento das heresias internas da igreja. Porque pensa só, tantas pessoas em tantos lugares estavam se convertendo. Então, nessa igreja tinha o quê? Tinha gregos, tinha o pessoal ali da Europa que também estava chegando, romanos, todo mundo chegando. Ao mesmo tempo que essas pessoas se convertiam, elas traziam também as ideias delas, as ideias dos povos delas, as culturas delas. Tudo isso ia criando esse sincretismo. Não tem mais apóstolos. O cânone ainda não foi fechado. Então eu posso inventar qualquer coisa que eu quiser, né? E aí, eu te pergunto, nesse caos todo, como a gente pode resolver isso? Foi aí que surgiram os apologistas. O que são os apologistas? Os apologistas são os defensores da fé. Pensadores, filósofos, pessoas capacitadas, escritores que Deus levantou para defenderem a sã doutrina nesse momento tão conturbado. São
os primeiros teólogos, a gente diria, eu poderia dizer. E uma das mais notáveis heresias que a gente teve foi o famoso gnosticismo. Ai, gnosticismo. Gnosticismo deu muito problema, gente. Em primeiro lugar, você tem a distinção do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Porque a pessoa, não conseguindo entender exatamente como é que funciona a dinâmica do Antigo Testamento, pegou o Deus do Antigo Testamento, separando ele do Deus do Novo, e colocando como um demiurgo que criou o mundo. Então teve esse primeiro Deus, que é um Deus imperfeito, um Deus do mal, que criou um mundo, e o mundo é mal. Por isso a matéria é ruim, a matéria é má. A única coisa boa é o espírito, é a alma. Isso tudo são conceitos do platonismo misturado com religiões orientais. E para você se libertar da matéria, você precisa atingir algo que eles chamam de gnose. Gnose basicamente é conhecimento. Eles acreditavam que o conhecimento seria o que libertaria você dessa realidade inferior criada pelo demiurgo. A igreja criou 3 formas de combater todas essas heresias aí do gnosticismo que estava se difundindo. O primeiro foi o cânone bíblico, que futuramente foi desenvolvido, né? Eles pegaram os livros do Novo Testamento e se reuniram, né, para decidir quais livros que eram de fato canônicos e quais não eram, tudo guiado, claro, pelo Espírito Santo, nada foi decisão humana, inclusive a história do cânone é muito incrível, por sinal. Também tem a questão da sucessão apostólica. Futuramente a sucessão apostólica foi distorcida pelo catolicismo romano, mas inicialmente foi uma boa medida. Eles pegaram os mestres que de alguma forma tiveram alguma conexão com os apóstolos para poder botar esses caras para poder ensinarem a igreja. E também temos os credos. O que são os credos? São documentos de declaração de fé. E a gente tem muitos apologistas notáveis desse tempo, gente. Muita gente assim boa que Deus levantou, gente inteligente. Um que eu gostaria de mencionar, que eu gosto muito desse cara, é o Justino Marte. Quem foi Justino Marte? Foi basicamente um filósofo que estudava, ele estudou todas as filosofias, estudou, só que nunca conseguiu encontrar uma resposta definitiva sobre o que é a vida, o sentido da vida e todas essas questões que as filosofias tentam abordar, mas nunca conseguem. Ele procurou, mas nunca conseguiu encontrar uma resposta, até que no cristianismo ele encontrou o que ele chamou de a verdadeira filosofia. E aí você percebe, né, a transformação que Deus promove em uma pessoa, um cara intelectual, um filósofo, que foi usado por Deus posteriormente como um apologista, para poder defender a fé junto aos ciclos acadêmicos, né? Justino fez um debate com um outro intelectual chamado Crescente, e aí, basicamente, o Crescente perdeu. E aí o Crescente ficou chorando, sabe? E sabe o que ele fez? Ele foi lá, como ele tinha perdido o debate com o Justino, levou o Justino pro julgamento. E aí o Justino foi martirizado, infelizmente. Várias correntes filosóficas também que continuam até hoje, que a gente tem que estar continuamente defendendo nossa fé contra essas correntes. Isso é apologética. Todos os cristãos, na verdade, de alguma forma, são em algum grau apologistas, né? Porque a gente tem que defender nossa fé todos os dias. Seja numa escola, num trabalho, na vivência, na família. Em todo lugar você é um apologista. Apesar das pressões intelectuais dentro e fora da igreja, o cristianismo continuou crescendo. E Deus, com sua providência, sustentou sua igreja levantando pensadores e teólogos que mantiveram a fé viva, mesmo sob ataque constante do mundo. E ele continua fazendo o mesmo até hoje, levantando grandes apologistas para ajudar o seu povo a fortalecer a sua fé. O período da Renascença. O humanismo está em alta e o homem está no centro do mundo. O avanço da ciência e da tecnologia, da pesquisa e do estudo científico, a valorização do intelecto, sim, as primeiras impressões, uma impressora é criada, a volta à cultura do belo, do clássico, um movimento artístico devassador. Michelangelo, Leonardo da Vinci, agora a Igreja Católica Romana e o papado tem todo o controle e o monopólio na política e na religião. As primeiras indulgências começam a ser vendidas. Como todo esse cenário poderia contribuir para o que estava por vir? Sim, chegamos ao período onde os pré-reformadores e os reformadores se apresentam ao mundo e à história da igreja.
pré-reformadores e a reforma protestante. Muita gente acha que a reforma teve motivações políticas, sociais e econômicas, as quais afirmativas elas podem ter uma certa razão, mas elas não dão tom do que foi principalmente o grande motivador da reforma. Para isso a gente tem que voltar ao século XIV e ao século XV, porque eles marcaram ali o vazio, a frieza espiritual da cristandade medieval. O Timothy George escreve que esse período da Idade Média era um período de profunda angústia religiosa. O sofrimento por pecados no fogo do inferno é maior do que aquele provocado por 1000 anos de parto. As mudanças culturais, muitas descobertas científicas, um crescimento do humanismo foi fazendo com que a fé na Idade Média fosse se desvalorizando, se perdendo. Portanto, esse espírito da pré-reforma, esse espírito de uma busca pelo que é o evangelho verdadeiro, inclusive incentivado pela volta aos clássicos, aos escritos, inclusive pela volta ao texto bíblico que os apóstolos falaram, deu vazão a um grande escândalo moral e abusos, espirituais. O Papa Gregório VII chegou a dizer que a Igreja Romana nunca errou e jamais errará. Isso muda então com o que chamamos de cativeiro babilônico do papado, como o papado foi indo para Avignon. Isso muda com o grande cisma do Oriente, com 3 papas rivais que vão ali brigando, um tirando o crédito do outro. A unidade da igreja vai embora. Há um fracasso do conciliarismo, que é uma tentativa da própria igreja medieval romana de reformar a igreja de dentro para fora. Isso também cai por terra e paira no espírito dos homens da idade medieval uma revolta para uma volta e para uma busca e para um encontro à igreja verdadeira. O que você tem então nos pré-reformadores e nos reformadores não é o espírito de uma reforma, de criação de algo novo. Muito pelo contrário. Existia a necessidade de voltar ao que foi ensinado desde o começo na doutrina apostólica. O Concílio de Constança, então, tentou restaurar essa unidade da igreja medieval romana, mas ele acabou por condenar John Huss e John Wycliffe, e ele foi neutralizado pela bula Execrabilis do Pio II em 1460, que proibia apelos a concílios contra o Papa. Timothy George, então, observa muito bem sobre esse período. Quando o conciliarismo fracassou, a esperança de uma verdadeira reforma dentro da estrutura papal extinguiu-se. A reforma, então, teria de vir de fora. O primeiro grande pré-reformador é John Wycliffe, inglês. John Wycliffe é chamado da estrela da manhã da reforma. Ele denunciou o papado, ele chamou o papado, o papa da sua época, de vigário do demônio. Acusou os sacerdotes de cães, de ladrões, porque eles se abasteciam da riqueza do povo e da ignorância das almas. Para ele, John Wycliffe, a igreja não era, a verdadeira igreja não é a instituição visível. Aqui nós vemos os nossos irmãos em Cristo. Para John Wycliffe, a igreja verdadeira é a igreja invisível, é aquela multidão dos eleitos de Cristo. John Wycliffe foi um pré-reformador, e por assim um reformador, moral, que denunciava os abusos morais da liderança da igreja medieval e partia para a supremacia da Escritura e como isso é vivido e estabelecido na igreja. Ele então exigia a abolição total do sistema papal e defendeu Cristo, como dizem os historiadores, como o único abadia-chefe e não o Papa ou os seus auxiliares. E nós conhecemos essa linguagem bíblica. Cristo é o cabeça da igreja, do corpo de Cristo, como o apóstolo Paulo bem disse em Colossenses e nas suas cartas que escreveu
aos Coríntios. John Wycliffe, então, nesse movimento de dar acesso à Escritura ao povo, ele é o primeiro conhecido, o mais famoso pré-reformador, que faz a tradução da Bíblia, ainda que por partes, mas traduziu a Bíblia para o inglês. John Huss é o segundo pré-reformador. Ele foi totalmente influenciado por Wycliffe, pelas aulas, pelos ensinamentos de Wycliffe, e a sua eclesiologia, a sua forma de ver a igreja medieval romana era muito parecida. Ele proclamou que Cristo é o único cabeça da igreja e que o Papa pode errar. Defendeu também a autoridade suprema da Bíblia e, como o seu grande mentor, por assim dizer, John Wycliffe, denunciou o pecado dos líderes religiosos. John Huss foi denunciado e queimado vivo em 1415, e as suas últimas palavras foram uma das profecias mais lindas de toda a história. Diz assim: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que não poderão queimar. Eu disse que ele foi queimado em 1415, cerca de 100 anos depois, Martinho Lutero se levantou como um grande cisne da Reforma. Timothy George, no seu livro A Teologia dos Reformadores, conclui de maneira sensacional essa parte sobre Wycliffe e Huss. Ele diz: Wycliffe e Huss foram reformadores morais e teológicos, cuja ênfase na predestinação e na autoridade bíblica preparou o caminho da Reforma. Martinho Lutero nasceu em 1483 em Eisleben, no coração da Saxônia. Seu pai, Hans, era mineiro, era um homem muito religioso, piedoso, e Lutero cresceu sobre esse ambiente de temor religioso e de disciplina religiosa muito dura. Desde cedo ele se destacava pela sua sensibilidade, inteligência espiritual, mas também por uma consciência profundamente atormentada pelo pecado. Curiosidade, o Agostinho de Hipona, que é um grande pensador, teólogo da patrística, também era muito atormentado por essa questão da consciência do pecado. E você vê esse link entre esses dois homens de Deus importantes para a história cristã. Em 1505, Lutero ainda estudava direito e foi surpreendido por uma forte tempestade. Um raio caiu próximo dele e ele, tomado de pavor, clamou: ajuda-me, Santa Ana, farei-me monge. Ele sobreviveu, meus irmãos, a esse clamor a Santa Ana e cumpriu a promessa. Martinho Lutero cumpriu a promessa e poucos dias depois ingressou no mosteiro agustiniano de Erfurt. E foi quando ele era professor e monge agustiniano em Wittenberg. Ele, ainda assim atormentado pela culpa, leu Romanos 1,17, que você, tendo a sua Bíblia na sua casa, diz que o justo viverá pela fé. Uma citação do profeta Abacuque. Lutero ali compreendeu que a justiça de Deus é um dom gratuito recebido pela graça do Senhor. Eu odiava a expressão justiça de Deus, mas quando compreendi que ela significava a justiça pela qual o justo vive do dom de Deus pela fé, senti-me renascer. Senti-me renascer e passar por portas abertas para o paraíso. Quando a moeda no cofre tilinta, a alma do purgatório salta. Tilinta, se você tem um filho e tem um cofre, você joga uma moedinha lá, faz aquele barulhinho, pá! É mais ou menos essa a ideia. Então, em 31 de outubro de 1517, por isso, comemoramos a Reforma Protestante, Lutero publicou as suas 95 teses contra a prática das indulgências. Segundo Obermann, as teses de Lutero foram mais um convite ao arrependimento do que uma revolta, um convite acadêmico ao debate. Lutero fixa essas teses para chamar a Igreja Romana ao diálogo. Isso aqui está errado, vamos conversar
teologicamente sobre isso. Não era a ideia inicial de Lutero começar uma outra igreja como ele começa posteriormente a igreja luterana. Esse período era um período de ebulição, de pessoas imprimindo as coisas literalmente, né, com a imprensa e com a Renascença. Porque não foi só um papel, ou um papiro, ou um pergaminho, qualquer outra coisa, pregada na porta de um castelo. As pessoas pegavam aquilo ali, imprimiam aquilo ali. É como se fossem folhetos disseminados, espalhados, entregues, comentados. A fofoca foi grande, a fofoca santa para compartilhar coisas boas. Mas as 95 teses acenderam um pavio na discussão e na perseguição à fé verdadeira no ano de 1500. Então, em 1521, a gente tem lá a Dieta de Worms, em que Lutero, diante do imperador Carlos V, recusou-se a negar as suas convicções, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, pois não creio nem no Papa, nem nos concílios, que muitas vezes erraram e se contradisseram, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me de alguma coisa. Aqui estou, não posso agir de outro modo. Que Deus me ajude. Amém. A imprensa foi para a reforma, o que a internet é para o mundo moderno, um meio providencial de difusão em escala jamais vista. Com a imprensa já difundida, Lutero percebeu que a maior reforma possível era dar a Bíblia para o povo. E durante o seu exílio, depois dessas perseguições no castelo de Wartburg, ele traduziu o Novo Testamento diretamente do grego para o alemão. Lutero libertou a Bíblia das mãos do clero e a colocou nas mãos dos pais e das mães. A reforma foi o retorno da Bíblia ao centro da igreja e da igreja ao centro da Bíblia. O grito da reforma protestante ecoa ainda hoje. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, solo Deo glória. Como bem ensina Hermann Bavinck, o coração da reforma está em devolver a Deus toda a glória na salvação do homem. Que o Senhor seja glorificado por vidas reformadas e protestantes que vivem a Escritura, Cristo, a graça, a fé, para a glória do Senhor. Eu quero indicar 2 literaturas para você que me ajudam muito na minha caminhada e que certamente vão ajudar você se você quiser conhecer mais sobre a Reforma Protestante. A primeira delas é a Teologia dos Reformadores, do Timothy George, que eu te cunhei algumas citações aqui, da editora Vida Nova. O segundo livro é Teologia da Reforma, que foi editado pelo Matthew Barrett, mas tem algumas contribuições de alguns teólogos aí muito bons, americanos e escoceses. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que de alguma maneira isso tenha gerado no seu coração um senso de pertencimento. Sim, você faz parte da história da igreja e é importante que você conheça o seu legado. É importante que você saiba tudo o que Deus fez ao longo da história até aqui. Até para que a fé te alcançasse, até para que Deus te alcançasse e salvasse a sua vida. Então, se isso gerou esse fogo no seu coração, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e fale, pregue, anuncie aos 4 ventos a história da Reforma Protestante. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até o próximo vídeo.